minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ovicast, o programa onde exploramos o universo feminino de games, entretenimento e muito mais. Então bota seu pompom e vem com a gente. Tem que ter axé. Se você joga Valorant e é duelista, certamente você conhece muito bem a nossa Raze, né? Pois é, hoje nós vamos conversar com a Marina Santana, a dubladora que dá voz pra nossa baiana. Marina, primeiro fala um pouquinho pra gente de quem é a Marina. Nossa, complexo, hein? Bom, eu sou atriz. Eu comecei primeiro, assim, criança, na música, tocando com meu pai. Foi aí um longo caminho até eu chegar na atuação, teatro, fazer voz original, começar na dublagem. Então, eu me vejo como uma pessoa da área artística como um todo. Eu dirijo voz também. Então, nossa, que essa pergunta ela é muito abrangente, né? Acho que a Marina é isso, é um ser que transita ali dentro da arte. Mas Marina, conta pra gente como é que você decidiu ser dubladora? Como que foi todo esse processo? Eu acho que ele é parte de um processo, eu chegar a dublar é parte de um processo muito maior, porque como eu estava vindo da música, eu estudei áudio, eu fui técnica de som por muitos anos, e aí quando eu fui estudar teatro, eu já trabalhava com áudio. E até sair do estúdio que eu trabalhava e me voltar completamente para a atuação e fazer peça. E aí eu acho que nesses trabalhos de voz, na dublagem e nos trabalhos de voz original, eu fiz o encontro das coisas que eu fazia. Eu trabalhava com áudio, então eu estava sempre em ambiente de estúdio, eu conhecia muita gente de estúdio através dos trabalhos que eu já tinha feito até ali. E aí eu estava começando na atuação, então o ambiente que junta tudo é o estúdio. Eu fui criada dentro de estúdio, né? Minha mãe trabalhou em estúdio, meu pai, músico, trabalhou em estúdio. Então acho que ali eu juntei todos os elementos e fui me encontrando. E tem essa parte que eu acho que ela é também muito subjetiva, né? Da gente ver o que a gente tem de melhor que a gente pode juntar. Sim. E tem também a parte prática, que por eu estar em estúdio, eu conheci dubladores, eu conheci locutores, eu já gravava locução desde criança, então eu fui construindo esse caminho de estar em contato, de ver como é que faz. Quando eu trabalhava com áudio, eu não trabalhava com dublagem, eram outros projetos, né? Conteúdo, publicidade, trabalhei também um tempo com música, então não era exatamente o mesmo assunto, mas acho que ali eu fui construindo uma bagagem que me apresentou a dublagem como um caminho possível para uma atriz também. E é um caminho incrível, porque em nenhum outro meio para trabalhar com atuação você vai ter uma dinâmica tão grande de entrar e sair de personagens diferentes ao longo de um dia. Ao longo da semana são vários personagens, é um fluxo de trabalho, né, que a gente vive nos trabalhos de voz. Então acho que isso é um privilégio muito grande para um ator poder experimentar tantas coisas com tanta frequência. É um exercício muito grande. Então aí eu encontrei um caminho muito rico de poder fazer o que eu estava curtindo fazer. Não deixei de fazer teatro, segui fazendo peças e outras coisas, tentando aliar isso tudo, né? Na música, inclusive, eu componho, eu tive projetos musicais ao longo do tempo. Atualmente, eu tenho cantado mais para dublagem e trabalhos do tipo. Mas eu vou juntando tudo que eu tenho e chega um momento, assim, que quando você consegue trabalhos muito significativos, coisas que você gosta, que você vai lá, põe a mão na massa, passa horas e sai satisfeito, sabe? Parece que o mundo vira um parque de diversões, é muito louco, né? Você entra e sai de um personagem, de um trabalho e de várias ideias diferentes. Então, quando você consegue curtir as coisas que você tá fazendo, eu acho que é o grande lance. E ela tem um vozeirão muito bonito, viu? Porque eu fui pesquisar a vida dessa mulher e encontrei vídeo dela cantando. E olha que voz cativante, viu? Parabéns.
Obrigada. Olha lá, escuta, mãe, não tô de zoeira. Eu acordo todo dia e vou trabalhar. Olha lá, escuta, mãe, não tô de bobeira. Eu acordo e ponho a roupa toda pra lavar. Achei que esse negócio da dublagem fosse um por vez, e você falou que às vezes são vários no mesmo dia? Então, os trabalhos variam, né? Às vezes você tá fazendo o protagonista de um trabalho, mas no outro você é uma participação menor. Então, normalmente protagonistas levam mais horas para ser gravado. Então, num dia, sei lá, você vai ter 3, 4 horas, às vezes até mais, de um mesmo trabalho, mas pode ser que você tenha agendamentos mais pontuais, de participações de filme, de série, de desenho. Então, a gente é empresário de si mesmo, né? Então a gente vai montando essa agenda de trabalhos da semana e vai encaixando. Inclusive, eu encaixo trabalhos de direção, eu faço casting, eu faço outras coisas. Então, eu vou me organizando para caber isso tudo no meu dia, na minha semana, né? De acordo com o prazo dos projetos. Então, sim, pode acontecer de você ter um dia de gravação que são vários projetos diferentes, e aí você entra e sai daqui e dali e vai se colocando em situações E diferentes. como que é essa loucura? Porque assim, no momento você tá interpretando um personagem de jogo que é super alegre, que é super pra cima, e no outro, daqui a pouco, você tá interpretando uma pessoa completamente diferente. Você tem que ter uma É, bem, flexibilização muito grande pra isso, né? tem. É uma chave que a gente vai aprendendo a virar pra zerar e fazer outra coisa, sabe? Então você se colocou naquela situação daquele jogo, super energia pra cima e tal, bombástico. E aí se você sai daquele trabalho e vai pra uma série de drama, com uma cena pesada, sei lá, de assuntos, temas pesados, outras coisas, você tem que estar disponível para entrar naquela situação. Então é encerrar os trabalhos, finalizar. Terminei esse trabalho, beleza, zerei, agora eu vou pro próximo. E no próximo eu tenho que estar aberta ao que ele vai me trazer. E na dublagem, a gente não fica sabendo com muita antecedência tudo que a gente vai fazer. Alguns trabalhos a gente já está fazendo há algum tempo no mesmo estúdio, então a gente vê, tantas horas nesse estúdio, só pode ser tal coisa. Então, você já fica ali ligada no que pode ser. Mas várias vezes você não está sabendo com antecedência, você não recebe o texto antes, você pega na hora a cena que você vai fazer e naquele momento você assiste a cena, ensaia e grava. Então tem que ter uma disponibilidade muito grande para chegar lá e fazer uma coisa personalizada, realmente voltado para aquele trabalho, e não repetir coisas de outros personagens, carregar trejeitos e tal. A, a minha meta trabalhando é sempre estar disponível para fazer o trabalho com o maior frescor possível, para chegar lá e entregar o que aquela cena pede. Então, acho que é isso, tá num estado de disponibilidade constante enquanto tá trabalhando. Impressionante, eu não imaginava como era esse lado da história, não. A gente só vê o lado de cá, né? A gente que só assiste só vê o lado de cá. Mas muito Pois é. impressionante. Tem algumas questões práticas que tem dia que é mais difícil de lidar, né? Às vezes você pega uma personagem que fala muito rápido. E aí, beleza, você vai lá acompanhando aquele fluxo de pessoa que fala muito rápido. E aí já aconteceu várias vezes de eu sair do estúdio falando muito rápido. E aí eu chego num outro trabalho com outro tempo, assim, e eu tô falando muito rápido. Aí eu tenho que me adaptar a não ser mais aquela pessoa que fala rápido pra caramba. Ou o contrário, né? Você tá num trabalho de alguma atmosfera muito zen, muito calma, e aí você chega no próximo que exige uma energia danada e uma velocidade. Você chega numa race da vida que vai te despachar num cabum, né? E coisas do tipo. E aí muda tudo. Pois é, então quanto mais rápido você percebe o que tá acontecendo, acho que você consegue ajustar o que precisa, sabe? Qual foi o trabalho mais marcante e o teu personagem favorito? Porque a gente sabe que não necessariamente as duas coisas se encontram, né? Mas qual foi o teu trabalho mais marcante, assim, aquele que você falou assim,
mexeu comigo e qual é teu personagem favorito? Cara, eu acho que para as 2 coisas é a Reise, e eu não tô tomando a saída mais fácil aqui não. Eu Eu acho que eu sou realmente baiana, eu sou baiana, então eu defendo a Reise com unhas e dentes, ai, sabe, sim. entendeu? Então eu tenho uma paixão, assim, por ela absurda, mas desculpa, continue. Eu acho que ela é muito significativa para mim, porque o meu pai é baiano, e ele foi muito a minha referência de sotaque e de tudo. Eu nasci em São Paulo, mas, eu tenho essa vivência desde criança. O meu pai, ele conta muita história, né, então eu eu tenho muito gravado na minha cabeça o jeito que ele fala. E a gente já cantou muito junto. E eu acho que na música eu peguei um pouco o sotaque do meu pai na forma de cantar, por a gente cantar muito junto e eu cantar desde criança com ele. Então, eu acho que eu canto diferente do que eu falo, sabe. Eu uso um R que eu não uso falando. Eh, o meu R natural aqui da fala é o R paulista, mas quando eu canto eu uso outro R. Isso pra mim é muito natural e co foi assim que a coisa se construiu. Então acho que a Reise foi uma personagem que eu peguei esses elementos que pra mim eram muito pessoais, muito de dentro de casa, e coloquei num trabalho. E eu acho que isso nunca tinha acontecido de uma maneira tão ampla. Porque é claro, a gente vai pegar referências, qualquer personagem que a gente faça, não é a gente, é o personagem, mas é o que a gente tem pra dar pra ele. Não tem Sim. como ser outra pessoa. Quando eu faço um personagem, é o que eu tenho, né. Mas acho que nesse caso eu peguei coisas que eram muito minhas e que eu não tinha usado por aí. Então foi mais delicado, assim. Quando eu me vi fazendo isso, eu achei mais curioso. E em algum momento, gravando a primeira vez, eh, em algum momento me passou, assim, um flash dessa ideia e pareceu até: "Nossa, tá me invadindo", sabe, tá invadindo a minha casa, assim, era meu pai me contando história ali, sabe. Bebe, hoje só amanhã. É hora do reggae. E aí eu pegar a maneira dele falar. Claro, a Bahia é gigantesca, tem sotaques muito diferentes. O meu pai, ele Sim. é de Feira de Santana, teve alguns ajustes para trazer a personagem para Salvador. E claro, sempre vai ter diferença. É um território muito amplo que vai ter variações ali que eu desconheço completamente. E na gravação da Reise, muita coisa, muita gíria eu já conhecia, uma ou outra eu não conhecia. E eu contei com a Lara, que veio através da Riot, pra trabalhar junto comigo no sotaque. Então foi um trabalho bem cuidadoso, que embora eu tenha muita referência, tinha lá uma soteropolitana dirigindo o sotaque, porque a gente tem o diretor de voz, que é o Marcelo Campos, e aí nesse caso específico da Reise, tem também a Lara que olha os detalhes do sotaque. E E ela tem feito também adaptações de texto e coisas assim, então ela traz cada vez mais gírias locais e coisas legais pra gente ir incluindo ali. Eu achei o trabalho da Riot nisso eu sou muito muito impecável. suspeita pra falar, porque tem muita coisa de lá que eu sou apaixonada, né. Eu perdi o sotaque há muito tempo, apesar de estar morando só 4 anos em São Paulo, mas eu perdi o sotaque há muito tempo. Mas eu fico no meio termo. E meu pai, quando ele era vivo, ele falava assim: você se passa por uma perfeita paulista, até você ficar brava. Porque na hora que você fica brava, você larga um "Nossa, que isso?" Aí entrega que você é Entrega. baiana por completo, porque o Oxi não sai da gente, né. Mas pegando a brecha, já que você falou da Riot, da Raze e tudo, como é que foi pra você conseguir esse papel? Você passou por alguma audição, eles chegaram pra você, você já trabalhava com a Riot, como é que foi isso? Eu fiz um teste, no dia a dia da gente que trabalha com voz, aparecem testes, vários, assim, que muitas vezes a gente não tem todas as informações sobre o trabalho. Até porque muita coisa tá em sigilo, não é para divulgar amplamente, mas querem fazer o teste com bastante gente. Então,
várias informações não chegam ali no momento do teste. Então, quando eu fiz o teste para Raze, eu não sabia de nada disso. Eu sabia que era um jogo. Não E que sabia era nem uma que... baiana. Eu peguei isso pelo texto, não ficava claro. Eu, inclusive, eu tomei uma saída estratégica na hora de fazer o teste, porque não ficava claro. E eu pensei, se eu entendi errado, eu vou fazer um sotaque aqui que assim, talvez não vai fazer sentido. Eu sei lá o que eles estão pensando dessa forma, né? Nessa parte. Então, o que eu fiz? Eu botei a energia baiana na coisa e não necessariamente mudei texto pra caber gíria, coisa assim. Eu tentei pegar a musicalidade da fala baiana pra colocar ali. Mas não explorei o sotaque como um todo, sabe? Tipo, enfiar o pé na jaca. Não enfiei o pé nessa jaca por completo naquele momento do teste. Mas eu acho que a energia que eu coloquei ali é a que a Raze tem agora. E talvez seja isso que eles tenham enxergado, né? Que tenham captado do teste, porque ficou a energia da coisa é a mesma da que eu fiz no teste. É assim que eu visualizo. E não lembro exatamente as falas, mas não entregava muita coisa. Ficava meio dúbia, assim, não dava nem pra saber que estilo de jogo era, e às vezes essas informações são importantes, né? Porque dependendo do estilo do jogo, do que tá acontecendo na tela, enquanto aquelas falas estão rolando, pode ser muito diferente, né? O jeito que o jogador tá interagindo. Tem jogo de mundo aberto que você vai voltar lá várias vezes naquele mesmo personagem, então vai ter várias falas repetidas com entonações diferentes. São várias características, né? Diferentes que a gente encontra em jogo. E aí você pega lá o conjunto de falas que você não sabe exatamente a situação e não tem exatamente o perfil do personagem, e você fala, vou escolher um caminho e vou. E acho que rolou o que eu fiz. Marina, você joga Valorant? Cara, eu nunca joguei. Eu Não nunca joguei acredito. por um motivo muito besta, porque eu uso Mac aqui, eu trabalho com alguns trabalhos de produção musical também, e aí eu me viro melhor com tudo aqui no Mac. E a gente não tem versão Mac ainda. Então é assim, eu vou parar de prometer, porque eu já falei pra um monte de gente que eu ia arrumar um PC pra jogar. Ouviu, Riot? Pega a brecha, Riot. Vamos arrumar um PC pra essa mulher jogar, pelo amor de Deus. Mas eu tenho vontade Olha, de vem jogar. aqui em casa, eu te empresto o meu. Eu te empresto o meu. Pô, tem que Se você combinar isso, né? Se você quiser, eu te empresto. Não se preocupa, não. Eu empresto. Um monte de gente me pergunta, ai, como é que é jogar com a sua personagem e tal? Eu falei, eu também não sei. O nosso tempo é curtinho, né? A gente quer primeiro te agradecer por você ter participado aqui com a gente, por estar aqui com a gente, por trazer um pouquinho desse mundo que, para mim, pelo menos, era um mundo que eu desconhecia totalmente, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente pega você com um pouco mais de tempo pra gente poder fazer um negócio mais amplo e trazer mais coisa, mais até perguntas do público mesmo, tá? E a gente tá com o projeto de falar com todas as dubladoras do Valorant. A Sage já passou por aqui, a Thaís Durães, que faz a Sage, maravilhosa. Legal. Agora você, e aí a gente quer trazer todas as dubladoras. Então vai ser muito incrível. Essa semana eu tava meio apertada assim, mas eu não queria deixar de trocar essa ideia, que eu acho que é importante também, né? Espero que eu tenha conseguido passar aqui um pouquinho do que é o dia a dia de quem trabalha com atuação de voz, quem vive desse lado aqui, né, dos trabalhos. E, enfim, tô aberta a falar com a galera. Quem quiser trocar ideia também, eu tô no meu Instagram. Eu não sou tão ativa assim, mas eu tô por lá. De vez em quando eu dou um sumiço, de vez em quando eu apareço mais. Gente, posso mandar um reggae? Claro, por favor. Eu vou abaixar até o volume. Chegou o reggae! Muito bom! Muito obrigada por você que assistiu a gente até aqui. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like. A gente tem conteúdos com mulheres incríveis toda semana aqui e também lá na Twitch, twitch.tv/ovcast. Siga a gente nas outras redes sociais, são todas @ovcast. E eu espero vocês semana que vem. Grande beijo. Tchau. Acabou o reggae! Partiu todo mundo!